De seguida, tem a palavra o excelentíssimo senhor Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, o senhor Superintendente-Chefe Magina da Silva. Ora, boa tarde a todos. Sr. Ministro da Administração Interna, Sra. Inspetora-Geral, Sr. Comandante-Geral da Guarda, Sr. Diretor Nacional do SEF, camaradas da PSP e da GNR e demais presentes. Portanto, eu, ao contrário dos meus antecessores, vou, portanto, usar uma cábula digital. Trouxe aqui um PowerPoint com os tópicos, trazem alguns números, mas queria felicitar, antes de mais, a Sra. Inspetora-Geral por esta iniciativa. Como dizia Edmund Burke, basta que os bons nada façam para que o mal triunfe. Portanto, efetivamente, para que as coisas corram bem, como costumo dizer numa linguagem mais corrente, temos que apertar o parafuso todos os dias um bocadinho. E estamos aqui, portanto, a fazer isso, ao fim e ao cabo, como referiu a Sra. Inspetora-Geral, a prevenir e a manter-nos vigilantes sobre a temática que nos traz aqui. Agora, a parte que eu rezo para que isto funcione, está a funcionar. Portanto, tenho aqui 5 pontos que irei percorrer. Portanto, um breve enquadramento sobre a organização de Polícia de Segurança Pública, a estratégia que aprovei no início, em coordenação com a tutela, obviamente, a estratégia para a Polícia de Segurança Pública para o meu mandato, 3 anos, a minha comissão de serviço, trazer aqui alguns números das interações, do número de interações, reclamações e queixas relacionadas com a Polícia de Segurança Pública, trazer aqui um modelo que eu acho muito interessante de um autor, de um holandês, portanto, que dá para, de certa forma, aproveitarmos para termos um quadro de referência de combate à polarização, ao extremismo, discriminação, e depois também alguns índices sobre a confiança dos portugueses nas instituições policiais. Porque acredito que, efetivamente, o discurso sobre a discriminação, as várias discriminações, faz-se muito, e esse é um risco, e é um perigo, faz-se muito baseado em percepções e pouco em números. Portanto, isto decorre da lei, Lei Orgânica da Polícia de Segurança Pública, Serviço Público, portanto, está salientado, servimos o público, e a missão legal também da Polícia de Segurança Pública decorre da Constituição, nada de novo. O PSP atua nos grandes centros urbanos, portanto, passa-se sempre muita coisa, todos os dias, alguns números, os números relacionados com os cidadãos que residem na nossa área, os movimentos pendulares, portanto, cidadãos que não residem, mas trabalham, estudam, ou por outra razão se deslocam à área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, as zonas urbanas sensíveis, ou bairros problemáticos, como lhe queiram chamar, portanto, temos bastantes na nossa área, à volta nas zonas periurbanas das grandes cidades, alguns dados do RASI 2019, portanto, processamos 49% da criminalidade geral, 71% da criminalidade violenta e grave, fizemos 49% das detenções em Portugal, temos vários pontos sensíveis na nossa área, tivemos 27 mil policiamentos de complexidade e dimensão diversa, obviamente, desportivos, grandes eventos, por aí fora, e um grande número também de manifestações e concentrações, portanto, exercício do direito de manifestação e reunião, cerca de 1080 durante o ano de 2019, novamente de dimensão e complexidade diversa. E, como já foi salientado pela Sra. Inspetora-Geral, a última atualização do World Peace Index, temos o Global Peace Index, somos novamente o 3º país mais seguro do mundo, ou mais pacífico. Portanto, não está a correr muito mal, diria eu. A estratégia PSP 2020-2022 foi aprovada nos primeiros dias. O Covid atrasou um bocadinho, mas foi aprovada nos primeiros dias, ou nas primeiras semanas da minha comissão. Foi um processo participado com todos os comandantes da Polícia de Segurança Pública, foi rodado, recolheu contributos. Definimos uma missão em que nos revemos e temos uma visão. Portanto, uma visão que encerra tudo o que queremos ser.
somos uma polícia integral, com as várias valências necessárias para responder a todo o espectro da segurança interna, uma polícia humana, uma polícia forte, temos que ser fortes para servir bem o cidadão, coesa, muito importante, e a matéria que nos traz aqui tem efetivamente potencial de fratura da coesão interna das forças e serviços de segurança e sempre, sempre, sempre ao serviço do cidadão. Esta estratégia tem vários pilares, vários eixos estratégicos e, desde logo, desde o primeiro momento, aliás, penso que o pior para combater a discriminação é fazer de conta que ela não existe, é o pior caminho e, portanto, desde o início está na nossa estratégia como um valor fundamental a cumprir, a efetivar, a executar a isenção e a rejeição de qualquer forma de extremismo e discriminação. Depois, no âmbito deste eixo, foram, portanto, definidos 3 objetivos estratégicos. Portanto, combater todas as formas de extremismo, radicalismo e discriminação, todas. Responsabilizar os polícias que dolosamente e de forma grave ou grosseira violem as suas obrigações legais, as instruções hierárquicas emitidas, nomeadamente no referente ao uso da força porque é um problema, temos que o dizer, é um problema, efetivamente notamos alguma sensação de desresponsabilização quando se está atrás de um computador, não é? Nas redes sociais, efetivamente é um problema que não é fácil, porque obviamente é um bocadinho o jogo do rato e do gato e até para conseguirmos chegar à identificação de quem está a proferir determinadas declarações, muitos também se fazem passar por polícias. O ambiente digital é um ambiente complexo das redes sociais. Mas, portanto, estamos muito atentos, todos os seus comandantes têm instruções muito específicas para monitorizar nas redes sociais e perseguirmos e responsabilizarmos os polícias que, portanto, produzam afirmações que são inadmissíveis. Mas, e esta também é a nossa convicção da Polícia de Segurança Pública, que não se pode combater a discriminação apenas responsabilizando os polícias. Portanto, é uma moeda com 2 faces. Também temos que defender os polícias que são injustamente acusados, isso também acontece muito, e protegê-los, como é lógico, dos bons polícias, apesar de muitas vezes a percepção pública ser de que atuaram mal, etc. Portanto, muitas vezes não é verdade e temos que os proteger. E temos que responsabilizar os cidadãos que também cometem afirmações, portanto, discriminatórias em razão do exercício profissional. Também é uma discriminação. Quando se diz que polícia bom é polícia morto, está a ser discriminar em razão da profissão. A Constituição também diz que não pode ser. Portanto, à semelhança do que fez o Sr. General, também trouxe alguns números. Temos uma média anual de 3 milhões de interações formais. Estamos a falar de interações que estão documentadas de alguma forma. Não é? E destes 3 milhões apenas, no ano de 2019, 1.020 foram alvos de queixas ou reclamações também formais. Isto constitui 0,034 do total das interações que mantivemos com os nossos concidadãos. Quando estamos a falar de interações, estamos a falar de interações positivas, negativas, no âmbito de detenções, no âmbito de fiscalizações, no âmbito de operações policiais e por aí fora. Concretamente, dentro das tais 1.020 que referi, temos aqui as reclamações constantes no livro amarelo. Portanto, têm sido relativamente constantes. O ano de 2020 poder-se-á dizer Covid, foi o Covid, as pessoas... Não, mas as nossas interações eventualmente até aumentaram. Portanto, também não está a correr mal este ano. Só para termos uma ideia da tipologia das reclamações que foram apresentadas no livro amarelo, isto é um padrão, portanto, 37% é um padrão que temos assistido ao longo dos anos, portanto, são, efetivamente, as interações no âmbito da fiscalização rodoviária, as pessoas não gostam de ser multadas, levantou um auto de contornação, não levantou aquele que estava na mesma infração, portanto, são coisas desse tipo. E saliento que a tipologia de reclamações mais baixa, portanto, 2%,
é precisamente a violência policial e as agressões. Já não vejo bem, desculpa-me lá. Violência policial e o abuso da autoridade. Processos disciplinares, para além dos que a Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna referiu, portanto, no âmbito da esfera de competências da Inspeção-Geral da Administração Interna, na Polícia de Segurança Pública, por atos ou afirmações de alguma forma discriminatórias. Portanto, em 2019 tivemos sete processos disciplinares, de natureza disciplinar, e neste primeiro semestre de 2020 temos já 7 também. Depois a questão das agressões dos polícias e contra os polícias. Portanto, são dados, novamente os números, é importante focar a discussão sobre a discriminação e sobre a violência policial central em números. Portanto, temos aqui um apanhado. As barras azuis representam os polícias que foram agredidos nos diversos anos e as barras vermelhas, digamos, os casos em que os polícias foram acusados de terem agredido, sendo que muitos destes casos são no âmbito de detenções, portanto não está depurado, é um número grosso, todas as queixas, independentemente, portanto, ou seja, mesmo nas situações em que os polícias são apenas suspeitos e que depois não foram condenados, estão aqui também na barra vermelha. E depois trazer-vos aqui o tal modelo de um ilustre desconhecido que recomendo vivamente, que é o Sr. Bart Brandsma, é um filósofo social e político holandês. Ele auto-intitula-se, ou gosta de se auto-intitular como um filósofo de pensamento pragmático e trabalha já há bastantes anos com a Comissão Europeia através da Radicalization Awareness Network, a RAN. É um modelo estrutural, se assim podemos dizer, e que tem aplicação e, de certa maneira, uma representação simples de realidades complexas. Que, ao fim e ao cabo, é isso um modelo. Então, o que é que diz aqui este senhor, este filósofo? Portanto, apresenta o modelo da polarização e, obviamente, o modelo que pode ser trabalhado para contribuir para a despolarização, ou evitar a polarização, como queiram, 3 grandes princípios. Este senhor diz uma evidência: a polarização é uma construção mental e ideológica. Quando eu digo polarização, pode-se ler discriminação, pode-se ler extremismo, como quiserem. Portanto, ninguém nasce polarizado ou é extremista, não existe. É uma coisa construída, quando existe um meio propício para isso, baseia-se em identidades, criação de identidades muitas vezes fictícias, em grupos, grupelhos, símbolos e propaganda. É isto que faz, portanto, que fazem os movimentos polarizados e extremados. A polarização só existe se for alimentada. Portanto, alimentada por quê? Por discussões identitárias, de base rássica, género, o que quer que seja. Portanto, dizia eu, discussões de base identitária, repetição de preconceitos, até à exaustão, generalizações, a partir de casos concretos ou de coisas muito isoladas, e amplificação mediática. Amplificação mediática. Portanto, se não houver amplificação mediática, efetivamente, ficam a falar sozinhos, se assim se pode dizer. E, finalmente, que a polarização se baseia em sentimentos e emoções. Portanto, os factos e os números, nomeadamente os factos e os números que eu trago aqui, para um instigador do extremismo, ele diz hoje, aquilo é tudo treta. Não é que ele foi buscar os 3 milhões de interações, não é? Mas aqueles dados, isso não interessa para nada, está tudo martelado. Portanto, não quer saber de números. Porquê? Porque baseia-se em emoções, baseia-se em sentimentos. Portanto, os números, os factos, são sempre ignorados e desvalorizados. Este senhor identifica 5 atores dos processos de polarização, os instigadores, a que ele chama os pushers, em inglês, os seguidores, que são os joiners, os silenciosos, que são os silent, os construtores de pontes, que são os bridge builders, e os bodes expiatórios, que são os scapegoats.
falta ali um E em escape, só para que conste. Scapegoat. Então, o que é que ele nos apresenta? Apresenta-nos o posicionamento destes atores dos processos de polarização. Quem são os instigadores? Portanto, são os pushers, estão representados com a bola vermelha. São os motores da polarização. São os donos da única verdade, só existe uma verdade. São os dogmáticos. E a verdade, por muito que eles digam que querem falar, não querem nada. Não são sensíveis à argumentação, não são sensíveis aos números. Porquê? Porque baseiam-se em dogmas. Os seguidores, então, são as bolas amarelas, portanto, que são aquelas pessoas com alguma propensão para a identificação com alguns ideais mais extremistas, fazem-no com maior ou menor convicção, conhecimento e consciência. Por exemplo, é muito interessante avaliar o grau de conhecimento, por exemplo, do Corão, dos lobos solitários que têm atacado na Europa, não é? Motivados por um extremismo radical, não é? Tirar a vida a pessoas e, eventualmente, tirar a dele a seguir. Quando não conseguem, obviamente, tirar a deles, vai-se ver e o conhecimento é muito, muito superficial. Portanto, estão dispostos a matar por uma causa que, na realidade, não conhecem. Ou seja, com maior ou menor convicção, com maior ou menor conhecimento. Necessitam, sentem uma impulsão, uma necessidade de fazer parte de equipas. Não é? Se estiverem sozinhos, sentem-se perdidos, precisam de equipas e grupos. E são, obviamente, influenciáveis por amigos e pelos instigadores. E depois temos os silenciosos. Os silenciosos é a maioria silenciosa. São as pessoas, são os cidadãos que cumprem a lei, são os cidadãos que não escolhem lados, não se revêem, são neutros e indiferentes aos discursos radicais, seja por tendência ou convicção, e não se revêem em posições extremas, e são, efetivamente, os que dão estabilidade às sociedades. Portanto, quanto maior for a mancha branca, se só houvesse mancha branca, isto era tudo cor-de-rosa. Não havia problema nenhum, não havia polarização. Não é? Mas a vida não é assim. No entanto, são estes realmente o eixo fundamental para evitar a polarização. E depois, os construtores de pontes, que tentam pacificar e moderar. Este gráfico, como depois vão ver mais à frente, atrevo-me a dizer que o autor poderia ter colocado a bola verde num sítio diferente, não é? Eu diria ali, porque, efetivamente, como eu referi, os moderadores não vão conseguir falar com os instigadores. Portanto, isto é para esquecer. E tem que descer ao nível dos silenciosos e dos seguidores que ainda são influenciáveis. Porque se dialogarem com os instigadores, não estão-lhes a dar palco, estão, ao fim e ao cabo, a alimentar os polos e os extremos. Este é o pior cenário. Este é o cenário, é a fotografia de uma sociedade altamente polarizada, em que, efetivamente, os instigadores conseguiram um grande conjunto de seguidores, está tudo extremado. Os silenciosos, portanto, foram reduzidos. E depois também aparecem os scapegoats, que são os bodes expiatórios, que são atacados tanto por um lado como pelo outro. São os culpados do costume. E teimam ficar no centro. Isto é, volto a dizer, quando os discursos polarizados vingaram, os extremismos estão ao rubro, há um perigo imenso porque a redução da grande massa silenciosa que dá estabilidade aconteceu e temos, obviamente, uma sociedade polarizada, desequilibrada e potenciadora de conflitos. O que é que o autor propõe para combater a polarização? Desde logo, mudar o ator-alvo, o grupo-alvo, visando os silenciosos do centro e os seguidores recuperáveis, e esquecendo totalmente os instigadores. Mudar a posição de combate, como viram, a bolinha, em vez de estar lá em cima dos construtores de pontes, baixar ao nível dos que são recuperáveis.
desconstruir discursos de qualquer base identitária, que recusar totalmente os nós e os eles, seja qual for. Seja, como disse, com base rássica, clubística, de género, não interessa para nada. Portanto, temos que nos centrar e só há uma discriminação que essa sim temos que fazer, que é entre cidadãos que cumprem a lei e cidadãos que infringem a lei. É só isso que interessa. Se formos por aí, estamos no bom caminho. Portanto, esta discussão, recusar uma discussão centrada numa forma concreta de polarização, portanto, nunca ouvirão a Polícia de Segurança Pública dizer quantos agentes de cor negra tem. É irrelevante. Não interessa para nada. Quantos agentes da Polícia de Segurança Pública são do Benfica ou do Porto? Não fazemos esse levantamento. Qual é a filiação partidária dos polícias da Polícia de Segurança Pública? Zero, não interessa para nada. Portanto, desconstruir qualquer discurso de base identitária é muito importante. Muito importante. Mudar o tom do discurso, mediação e envolvimento, e recusar entrar em discussões ideológicas dos extremos, como disse. Incentivar a inclusão social, condenar igualmente ambos os polos, rejeitar a dinâmica dos nós e eles, corporativismos patológicos também são de evitar, condenar todos os discursos polarizados, independentemente da sua natureza. Volto a dizer, seja ela rássica, xenófoba, política, ideológica, de género, de religião, desportiva, ou outra qualquer. Prevenção de práticas discriminatórias, eventualmente, nas forças e serviços de segurança. Os extremismos provocam insegurança e falta de confiança em todos. E isto também aplica-se a todos os setores da sociedade, mas também se aplica aos polícias. Os polícias não gostam de, quando há um ato isolado, que haja uma generalização dizendo que todos os polícias são racistas. Não são, nunca foram. Os polícias não gostam de ver quando há um caso isolado em que um polícia abusa da força, aliás, deixa de ser força para passar a ser um crime de ofensas corporais, não é? Essa é a diferença entre os bons e os maus, cumprimento das regras ou incumprimento das regras. Portanto, quando há um polícia que usa a força, como volto a dizer, deixa de usar a força pública e usa de violência e pratica crimes, os polícias não gostam que toda a gente diga violência policial. A Polícia de Segurança Pública é violenta, geneticamente violenta. Os polícias não gostam. O Diretor Nacional também não gosta, também sou polícia. Também me incluo. Portanto, temos que, de alguma forma, dar confiança e segurança a todos os setores da nossa sociedade, incluindo os polícias. Temos que proteger todos da mesma forma, portanto, temos que centrar onde é importante, cumprimento da lei, cumprimento dos regulamentos e centrar-nos em comportamentos observáveis. Isso é que importa. O Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública não tem a veleidade de conseguir mudar a cabeça aos polícias, que pensam mal ou que têm alguma tendência para pensar de alguma forma mais discriminatória. Não consigo fazer isso. Nem quero. Nem quero, quer dizer, eu quero, mas não consigo, melhor dizendo. Agora, eu posso, isso sim, ver os seus comportamentos observáveis, ver o que dizem nas redes sociais e responsabilizá-los por isso. Portanto, centrar o foco no cumprimento dos estándares éticos, no cumprimento da lei, dos regulamentos policiais, em vez de perseguir fantasmas. Em vez de perseguirmos fantasmas de infiltração de movimentos políticos nas forças de segurança. Isso não me diz nada. Digam-me em concreto, o A, o B, o C, em que é que foi. Preciso de saber para atuar. É isso que me interessa. O policiamento de proximidade, para além de gerar proximidade às populações, também é importante porque desenvolve nos polícias uma consciência inclusiva da diversidade. É importante, quanto mais não seja para, digamos, a formatação dos polícias. É muito importante. O equilíbrio entre a repressão e a prevenção, portanto, isto é uma eterna dicotomia das polícias. Portanto,
não podemos ser só, como eu costumo dizer, soft police, porque quando as coisas correm mal é preciso músculo, não é? Temos que ter o músculo treinado também. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio muito difícil de alcançar entre, portanto, proximidade e prevenção versus ordem pública e manutenção da autoridade do Estado e da integridade física de todos os polícias no desempenho de funções. Temos que desconstruir, como já referi, discursos de qualquer base identitária, nós e eles, intervenção pública. Temos que deixar as águas mornas do politicamente correto, eventualmente. Temos que chamar os bois pelos nomes. Portanto, temos que ser claros num discurso, temos que ser corajosos. Eventualmente tem riscos, tem, mas isso também, como eu costumo dizer, aqui à saída do auditório pode-me cair um piano em cima. Portanto, tudo tem riscos. No entanto, eu penso que corremos muito mais riscos a longo prazo e estruturalmente se não nos dirigirmos muito claramente a estas matérias da discriminação, dos extremismos e da polarização. E sempre as duas faces da mesma moeda. Portanto, temos que responsabilizar os polícias quando tiverem comportamentos ou afirmações que são de índole discriminatória e temos que defender também os polícias que cumprem as regras. Portanto, não conseguiremos combater discursos fáceis de radicalização se nós próprios também não defendermos os polícias. Alguns números, novamente, não é? Portanto, um estudo do Observatório da Sociedade Portuguesa da Universidade Católica, feito entre 2016 e 2018. Não sei se isto tem um laser. Carregando os botões todos em algum andar. Não dá. Muito bem. Portanto, neste caso, as forças de segurança, a polícia, aparece colocada em terceiro lugar, portanto, imediatamente a seguir às Forças Armadas à Presidência da República, à instituição da Presidência da República e das escolas públicas, aparece a polícia. E depois, já em ambiente de Covid, ou em época Covid, portanto, uma sondagem do Instituto. Quem é que me ajuda? ICS. Obrigado. Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE, de março, em que, efetivamente, em ambiente, digamos, incerto, subimos 2 lugares. Portanto, as forças de segurança, concretamente polícia e GNR, era essa a pergunta, ficamos em primeiro lugar. Portanto, números para desconstruir discursos e generalizações. Portanto, o que é que nós queremos ser? Nós queremos ser construtores de pontes e recusamos ser bodes expiatórios. Muito obrigado.